Mesa de som, microfone condensador, software de edição, gravador de áudio, milhares de reais e você sem o seu podcast. Se você não sabia, saiba, você não precisa de R$1 para criar, editar, postar e distribuir um podcast profissional. Tudo que você precisa é isso, um celular. E eu aposto que você tem um. E hoje é exatamente isso que você vai aprender aqui. Yeah, it's one all, one shot, not a feature, make sure it's go. Eu sou a Cauã Vitor, produtor de conteúdo e especialista em produção de conteúdo em vídeo e agora aprendendo cada vez mais sobre áudio. E deixa eu te contar uma coisa, eu passei muito tempo sonhando em ter o meu próprio podcast. Eu colocava várias desculpas pra mim e eu ia gastar realmente, eu fiz um orçamento, ia gastar uns R$1.000, R$2.000 pra criar um podcast próprio. E toda vez que eu pesquisava conteúdos no YouTube, eu sempre via que ou era uma parafernália ou saía muito caro. E eu sempre me perguntava, como que eu vou trazer alguém pra gravar um podcast assim, com toda essa parafernália. E cada vez parecia mais impossível ou mais caro. E aí, quando eu encontrava uma coisa que parecia dar certo, sempre era 2, 3, 4 ou 5 aplicativos necessários para fazer um episódio de podcast. Ou seja, um trabalho que ele terminava sendo 5 vezes maior do que hoje o que eu tenho para poder produzir meus podcasts. E aí teve o grande dia, o dia que eu conheci um aplicativo que é rápido, fácil e barato para você gravar, editar, hospedar e distribuir o seu próprio podcast. E desde então eu lancei o meu próprio podcast. E na descrição desse vídeo eu deixei o link do meu podcast. É só você clicar lá e escutar muito do que eu falo sobre produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo e imagem. Mas só pra você sentir, se liga só como é que ele fica. Ninguém segue a Fiat. Porra, o que é que eu vou ver lá, mano? As empresas aí estão lutando pra se parecer uma pessoa, porque pessoa... Top, né? Só pra você ter ideia, eu conheci esse aplicativo que eu vou falar pra vocês em um dia. No outro dia eu planejei o podcast, gravei o primeiro episódio às 3 horas da manhã com um amigo meu. Aí depois eu trabalhei um pouquinho na introdução e no outro dia eu postei o meu primeiro episódio de podcast, que ficou muito top. Acredite se quiser, eu só gravei com um aplicativo do celular e um fone de ouvido. Antes de ir fazer o seu podcast, ou de começar a gravar vídeos para a internet, ou fazer um blog, pense e tenha em mente em uma coisa, você precisa planejar isso, tá? Porque senão, você começa um podcast falando sobre todos os assuntos do mundo e nunca vai acertar público nenhum. Planeje o seu podcast, beleza? Se você não sabe sobre como planejar, lá no meu podcast tem um episódio falando só sobre planejamento, como planejar sua marca pessoal, episódio número 2, eu acho. Eu tô aqui com o celular e como eu disse, você só vai precisar de um celular. O aplicativo é esse aqui, ó, o Anchor. Pá, eita. Esse aplicativo aqui vai permitir que você grave, hospede, distribua o seu podcast e ainda grave com outras pessoas, tá? Você pode gravar à distância. Ele é tão simples que é só apertar aqui e aí eu já posso gravar o meu primeiro podcast. Eu geralmente uso do computador porque facilita mais pra mim tá, enfim, fazendo tudo aqui no escritório. Mas se você é uma pessoa mais móvel, tá? Usa aqui o celular que você pode fazer tudo com isso aqui. E aí você baixa o aplicativo tanto na Apple Store quanto na Play Store. E porra, você vai ter um podcast, um editor, enfim, tudo na sua mão. Vamos pro computador agora. Eu tô aqui na tela do computador e esse aqui é o site que você vai entrar para criar o seu podcast de forma gratuita e tendo tudo o que você precisa num só lugar. Ele tá em inglês, mas, cara, é muito fácil de entender. Mais fácil que o Facebook, mais fácil que o YouTube. Aqui você tem, tanto como eu disse, a versão para computador quanto a versão para celular. A versão para celular é mais completa. Tem outras funcionalidades que aqui no computador não tem. E você pode gravar, editar e hospedar o seu podcast aqui, tá? Para você ter ideia, hoje você precisa pagar, na maioria das vezes, para hospedar o seu podcast. E aqui você hospeda de forma gratuita e com qualidade. Com o Anchor você pode ganhar dinheiro dentro do seu próprio podcast, acredite se quiser. Então beleza, como é que a gente vai criar uma conta? Eu vou te mostrar aqui da forma, é muito simples, é muito fácil, não precisa de muita coisa. Você entrou aqui no site, você vai clicar em Sign Up, clicou em Sign Up, você vai cair nessa tela aqui, e aí você coloca o seu nome, eu vou colocar teste, Cauã, aqui eu vou colocar o e-mail, tá? Meu e-mail, se vocês quiserem mandar uma coisa aí pra mim, tamo junto. E um password, vou colocar qualquer um aqui. Confirma que não é um robô. Sign up. E tcharam! Você agora tem o podcast. Viu aí como é fácil? E aí é simples. Você entrou aqui, ele já te chama aqui para você fazer o seu primeiro episódio. Esse dashboard é muito simples. Você... Cauã, não quero gravar com o Anchor. Você pode gravar o áudio em outro lugar e depois você sobe o áudio completo aqui.
Você só faz subir o arquivo de áudio aqui e salva o episódio pronto. E aí você já tem o seu primeiro episódio. Se você quiser gravar com o Anchor, é só clicar aqui em Record, Start Recording Now e pronto, ele começa a gravar. Você também pode, olha que massa, você pode criar um link onde as pessoas acessam e aí elas mandam mensagem de voz para você. Então, se você quer fazer um podcast com perguntas das pessoas, você pode mandar esse link aqui para a galera. As pessoas entram aqui, gravam uma mensagem perguntando, por exemplo, Cauã, como eu crio o meu primeiro podcast? E aí, eu posso responder em áudio também e faço junto tudo isso e crio um podcast aqui. É muito boa essa função, muito boa mesmo. Tudo que você for gravando, todos os áudios que você vai colocando, a introdução, tá? Você vai ter isso aqui dentro da sua biblioteca. E aí ele também te dá uma vastidão de efeitos aqui, tanto para transição quanto para abertura, tá? É muito massa isso aqui, porque já estão livres de direitos autorais, então você pode usar aqui. E aí, quando você vem aqui para o seu dashboard, você tem aqui o Setup Your Podcast, que é basicamente configurar o seu podcast, tá? Então, vem aqui, Go to Podcast Setup, e aí você coloca o nome do seu podcast. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar Cauã Vitor, Zero Criatividade. Você coloca a descrição do seu podcast. Do caralho. Você pode escolher a categoria do seu podcast, tá? Categoria do seu podcast, você pode escolher o idioma do seu podcast. Vamos colocar aqui português. Aqui, português. E pronto, continua. Lembrando, gente, deixa eu lembrar isso aqui pra vocês. Vocês podem mudar essas informações depois. Não tem problema nenhum você colocar um nome, depois você quer mudar e tudo mais. Lembrando que essas informações ele vai usar depois para fazer a distribuição do seu podcast no Spotify, no Apple, no Google e outras plataformas de áudio. Você clica aqui em continuar. E você pode colocar uma capa para o seu podcast. Essa mesma capa, como eu disse, vai estar em outras coisas também. E coloca aqui, escolher uma para mim. Ele vai escolher, pronto. Ele escolheu uma oficial, mas você também pode escolher uma por você mesmo. E aí você pode colocar o teu nome aqui. Por exemplo, coloca o nome do podcast aqui automaticamente. Tá? E aí eu posso só fazer pequenas modificações aqui. Deixar o branquinho aqui que ficou legal. Update Cover Art. Então é muito massa porque ele é todo all-in-one, né? Você percebe que você não precisa fazer muita coisa. E aí ele já está aqui, ó, pronto para distribuir o seu podcast. E aí eu coloco, sim, distribua meu podcast. E pronto. Eles vão distribuir automaticamente o seu podcast no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox e vários outros aqui. Ou seja, nem o trabalho de hospedar o seu podcast um a um em todas essas plataformas você vai ter. Tá? Se você quiser mais rápido, você realmente vai lá e faz um a um. Mas eles fazem isso por conta própria. E é isso. Você não tem que fazer mais nada. Eu ainda vou te mostrar no celular o quanto é fácil você gravar uma entrevista de podcast com outra pessoa só usando o seu celular e um fone, ok? Mas é isso aqui, papai. Você vai precisar de um fone, tá? Um fone. E clica aqui em Record e começa a falar. Mais nada. Ele salva aqui e pronto. Você edita o teu podcast, pai. Edita aqui com o que você acabou de gravar. Então é isso. É fácil para o caramba. A gente acabou de criar um podcast de forma fácil, rápida e eficaz. E gratuita. E agora eu vou te mostrar como é que você faz para usar o aplicativo para convidar alguém para gravar um episódio de podcast com você. Principalmente nesse tempo de pandemia, que não dá para você estar gravando pessoalmente com os seus convidados. Esse aplicativo vai te ajudar muito. Sabe como? Você tá aqui na tela. E aí da tela você só vai clicar nesse mais aqui, convide amigos para participar. Você clica aqui, tá? Não é para clicar no microfonezinho. Se você clicar só no microfonezinho, você vai gravar sozinho. E aí você clica aqui em convide amigos, copia o link, manda o link para as pessoas, quando elas entram fica você e ela aqui. A pessoa que vai receber o link não precisa instalar o aplicativo, elas pode abrir esse link do celular ou do computador e ela não precisa instalar aplicativo nenhum. Ela começa a gravar o podcast com você, como se fosse uma chamada de áudio, e depois ele grava tudo aqui e disponibiliza para você ou editar ou usar sem edição mesmo e já publicar. É isso, não tem dificuldade nenhuma. Agora eu vou voltar rapidinho aqui no computador só para mostrar como é que você faz para publicar um episódio que você acabou de gravar. Eu voltei aqui no computador só para te falar uma coisa. Quando você gravar um podcast com um convidado, e ele for um podcast, sei lá, de 40 minutos, 1 hora, ele vai demorar para salvar um pouquinho e ele vai estar aqui em livraria, tá? E aí quando você estiver aqui na livraria, você só edita ele, você pode editar ele, ou você arrasta ele para cá e deixa ele aqui direto, ok? Depois que você já tem o seu podcast todo editadozinho aqui, você pode editar aqui mesmo, pode editar em outro software,
você só vem aqui em salvar episódio. E aí você coloca o título do seu episódio, a descrição do seu episódio, quando que você quer publicar, você pode agendar para outra hora, ou você pode publicar agora, a capa de cada episódio, a temporada do episódio, então temporada 1, episódio 1, você pode colocar se o episódio ele é um episódio completo, se é o trailer do seu podcast, ou se esse conteúdo é um conteúdo bônus, nem é um trailer, nem um episódio, é algo extra que você colocou ali. E também se o tipo de conteúdo que você está usando ali, que você falou naquele episódio, é um conteúdo tranquilo, ou se ele é um conteúdo explícito, por exemplo, se ele contém palavrões, fala de sexo ou coisas assim. E depois de fazer toda essa configuração, só vem aqui em publicar agora, ou agendar agora, se for o caso de agendar. É só isso. Para criar o seu podcast, você não vai precisar dessas parafernália todas. Você nem precisa de um microfone desse, tá? Você nem precisa de um microfone desse. Você pode usar um fone de ouvido, tá? Meu primeiro podcast foi com fone de ouvido e, mano, ficou muito bom, cara. Dá pra usar, não tem problema nenhum. E acredite se quiser, muitas grandes empresas gravam podcast assim, tá? Só com fonezinho de ouvido. E daí, se você tava dando desculpa para não criar o seu podcast, tá aí. Você não tem mais desculpa nenhuma. Você não vai gastar R$1, você não precisa de equipamento especial. Acredite se quiser, você ainda consegue fazer algumas coisas de divulgação. Por exemplo, você pode pegar o áudio, lá no próprio aplicativo do Anchor, você pega o áudio e aí você faz um vídeo só com a parte desse áudio. E aí esse vídeo, ele fica mais ou menos assim. Seja bem-vindo a esse podcast, eu tô fazendo aqui um teste pra mostrar como é que essa ferramenta tá funcionando. Viu? Tudo isso nesse aplicativo, mano. E é de graça. O pior é que eu fico assim, mano... Que? Cara, eu acho que é uma das sacadas mais geniais que tem, porque isso vai democratizar ainda mais as pessoas para que elas possam produzir o conteúdo delas, né? E você pode ser uma dessas pessoas. E daí, se você tava com a ideia de podcast faz algum tempo, deixa aqui nos comentários para eu ver e saber sobre o que é que você quer fazer podcast. Não se esquece, se inscreva no canal, porque, bom, vai sair muito mais conteúdos tops e de qualidade como esse que você tá vendo aqui. Desde criação de vídeo, áudio, imagem e texto. E é isso. A gente se vê. Até o vídeo que vem.